Então é necessário que haja toda essa tirada de impurezas e Deus começa a moldar o nosso caráter para quê? Para fazer aquilo que está de acordo com a sua palavra, não aquilo que nós queremos fazer. Porque às vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita, nós queremos que os nossos desejos sejam feitos, nós queremos que as nossas petições sejam atendidas, nós queremos que tudo que nós queremos Deus tem que fazer por nós. Mas nós esquecemos quem é que manda e quem é que desmanda, e quem é que faz e quem é que desfaz é Deus. Então Ele está moldando o nosso caráter todos os dias para poder encontrar com Jesus. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Jeremias 18, do verso 1 e o 2, que diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aqueles que podem, tomem vossos assentos, adorando a Deus. Hoje eu acredito que vai ser mais um dia que vocês vão ouvir falar sobre o oleiro e o vaso. E Deus tem colocado algo no meu coração para poder ser ministrado nessa noite. Algo que eu acredito piamente fará diferença na vida de cada um de nós. Nós temos aqui a palavra que veio a Jeremias no capítulo 18. Como todos já conhecem a história de Jeremias, é tanto conhecido como o profeta chorão, aquele que vivia chorando, clamando, orando a Deus, orando até, intercedendo até por um povo que não queria nada com Deus. E ele é chamado e convocado para ter um encontro com Deus, mas era num lugar não muito comum, um encontro lá na casa do oleiro. Antes de entrarmos nesse texto, neste contexto, nós temos os conceitos gerais, do que é um vaso. Como todos já sabem, conhecem o vaso como conceito geral, é apenas um recipiente. Mas dentro desse recipiente nós podemos colocar coisas boas ou coisas ruins. Nós podemos deixar que coisas boas sejam colocadas dentro de nós ou coisas ruins. Mas toda essa obra, quem faz sempre é Deus. Primeiramente Ele molda o vaso, tem todo o preparo, tem aquelas retiradas de impureza. Quando estávamos no mundo perdido, Ele retirou toda a impureza do nosso coração. Passamos por uma peneira, e muitas pessoas até dizem a peneira de Jeová, Passamos por uma peneira, por um filtro, para quê? Para tirar todas as impurezas do nosso coração. Porque não tem como um impuro se apresentar diante de Deus e pedir que Deus faça algo sobrenatural, sendo que nem nele foi feito ainda algo sobrenatural. Então é necessário que haja toda essa tirada de impurezas e Deus começa a moldar o nosso caráter para quê? Para fazer aquilo que está de acordo com a sua palavra, não aquilo que nós queremos fazer. Porque às vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita, nós queremos que os nossos desejos sejam feitos, nós queremos que as nossas petições sejam atendidas, nós queremos que tudo o que nós queremos Deus tem que fazer por nós. Mas nós esquecemos quem é que manda e quem é que desmanda, e quem é que faz e quem é que desfaz é Deus. Então Ele está moldando o nosso caráter todos os dias para poder encontrar com Jesus. E nesse período, nesse processo que nós passamos de moldagem, nós somos colocados às vezes em exposições para secar. Há uma observação no texto que me chamou muita atenção nesse significado, que o vaso não é colocado no sol para poder secar. Antes de passar pelo fogo, ele é colocado na sombra para poder secar. Ele não fica em exposição ao sol, ele não fica em exposição ao tempo, ele é colocado na sombra. O que isso traz de lição para a gente? Nós, quando estamos nos preparando para alguma coisa, não é para a gente nos colocar em destaque, porque talvez a nossa estrutura não vai aguentar aquilo que virá a nosso encontro. Nós precisamos primeiramente preparar o nosso coração, preparar a nossa vida, o nosso entendimento para quê? Para quando vier as coisas ao nosso encontro, nós tenhamos estrutura e sejamos prontos para receber aquilo e não sermos destruídos e voltarmos a ser moldados novamente. Então, depois desse processo de secagem à sombra, sem exposição nenhuma ao sol, começa o processo de queima. Essa queima que dói e essa queima que arde em nossos corações e faz com que a gente seja colocado em situações
que às vezes a gente acha que é para destruir a nossa vida, mas não é. É que Deus está preparando a gente para algo muito maior ainda, a gente não entendeu ainda. Deus está preparando a gente para colocar a gente em ambientes que a gente não faz a mínima ideia. Porque quando o vaso fica pronto, quem é que escolhe onde o vaso vai ficar? É o oleiro, não é o vaso que escolhe onde ele vai ficar. E nós sabemos que cada um deve ficar na vocação em que foi chamado. Quem chamou foi o oleiro, quem coloca é o oleiro. Se ele quer colocar você em exposição, se ele quer colocar flores dentro de você, se ele quer onde ele quer colocar você, é ele que vai fazer isso, não é nós. E às vezes nós queremos escolher o lugar onde Deus quer colocar a gente. Nós queremos escolher. E nós passamos por esses momentos da vida. Quem é que nunca fala: Deus, isso aqui para mim não está bom, eu quero algo melhor. Como se nós soubéssemos o que é melhor para nós. Nós nos enganamos achando que aquilo que nós vemos visualmente é bom para nós, mas não é aquilo que nós vemos que é bom para nós, mas aquilo que os nossos olhos não viram é bom para nós, porque nós alcançaremos isso pela fé em Cristo Jesus. E depois desse processo de queima existe o acabamento. Por que eu estou dando esse resumo? Porque quando nós entrarmos no texto, nós falaremos sobre coisas dentro dessa introdução, para que possa ter melhor compreensão. E chega o processo de acabamento. Depois que ele passa pela queima, ele é dado aquele jato de tinta. O que ele faz? Não acabou o processo do fogo ainda. Ele tem que voltar para o fogo. Que às vezes acontece na nossa vida, nós achamos que estamos prontos. Eu já passei pelo processo do fogo, agora não vou passar mais. Aí Jesus fala: calma aí que tem mais um processo ainda. Eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço o seu coração, eu sei até onde eu posso te levar e o que eu posso fazer para você. E quando nós achamos que já terminou, Deus coloca a gente de novo no fogo. Para quê? Para dar o acabamento, para que o vaso possa ficar do jeito que Ele quer, e Ele possa expor onde Ele quer, Ele possa fazer onde colocar, onde Ele quiser, porque é Ele que manda no vaso. E quando fala sobre o conceito bíblico, nós como vaso, nós seres humanos, homens e mulheres, nós somos dados como vaso. Um vaso na mão do oleiro, o oleiro é Deus, é Ele que faz como Ele quer. E o conceito bíblico de vaso trata-se especificamente como frágil, a fragilidade humana. Nós somos frágeis como seres humanos. Nós achamos que somos fortes, porque eu faço meu treino na academia, eu acho que eu sou forte. Porque eu me alimento bem, eu acho que eu sou forte. Porque eu faço coisas que as outras pessoas não fazem, eu não bebo, não fumo, eu sou forte. Mas a força não vem do exterior, a nossa força vem do nosso interior, que é Deus que passa por Ele para nos dar força para continuar. E não é pela força do nosso braço que nós alcançaremos essa vitória, mas é pela força do braço de Deus, e a força e o poder no nome de Jesus Cristo para todo sempre. E como frágil é que nós somos imperfeitos. Aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a levantar-se e atirar a pedra. Jesus falou para aqueles homens diante daquela mulher. E pela nossa imperfeição, a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é jamais achar que nós somos perfeitos para corrigir alguém e olhar os defeitos do vaso alheio. E nós somos especialistas, eu falo por mim mesmo. Eu, quando era jovem, mais jovem, não que eu esteja velho ainda, quando eu era mais jovem, eu começava a olhar os defeitos das pessoas, mas eu olhava o argueiro que estava no olho de alguém e esquecia da trave que estava no meu próprio olho. E eu olhava a imperfeição de alguém e esquecia que eu também era imperfeito. Que se eu julgar alguém com a mesma medida que eu medir ela, eu também serei medido. Se eu julgar da mesma forma que eu julgar, eu serei julgado. Então nós temos que olhar primeiramente para as nossas imperfeições. Senhor, o que há de imperfeito em mim nessa noite? Refaça o vaso, faça a obra completa e tira toda a mancha, todo o buraco, para que eu possa receber o óleo da unção do Teu Espírito na minha vida. Nós temos que colocar isso dentro do nosso coração, porque nós dependemos de Deus para tudo. Ainda que muitas pessoas não acreditem, nós acreditamos pela fé que o mundo foi criado por ordem do nosso Deus. Ainda que a ciência tenta falar que o mundo foi criado de um Big Bang, de uma explosão, como se o nada formasse o nada, é impossível que isso aconteça. Mas há as mãos de Deus em todas as obras, no céu, na terra, debaixo da terra, e nas nossas vidas não é diferente. Ele está trabalhando no nosso interior para nos dar aquilo que nós
precisamos e não aquilo que nós queremos. E esse conceito traz para a gente e mostra que o nosso valor não está naquilo que nós somos. Eu posso olhar para mim e falar: nossa, Deus me deu a oportunidade de pregar, eu estou falando com pessoas, mas o meu valor não está nisso. O meu valor está naquele que me chamou para fazer isso. O meu valor não está no meu conhecimento, mas está na palavra que está sendo pregada, não no meu conhecimento. Eu posso ter a formação que for, mas se eu não tiver o Espírito Santo dentro do meu coração, o que eu falar não vai surtir efeito nenhum. Eu preciso do Espírito ardendo dentro do meu coração, porque é Ele que sonda os corações. Ele sabe a necessidade da igreja, e Ele sabe a palavra certa, no momento certo, para alcançar o coração da igreja. E é isso que nós precisamos, de uma palavra para animar a nossa vida, e entender que nós somos vaso, mas na mão de um oleiro todo-poderoso. E quando nos achamos importantes, Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 7, acabei esquecendo de anotar o capítulo aqui no verso 7, mas é um versículo bem conhecido, que nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Paulo escreve aos Coríntios quando ele estava pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Ele começa a falar sobre Jesus, ele fala sobre Jesus como um tesouro. Por quê? Nós não temos condições nenhuma de nos salvar se não for por intermédio de Jesus. Nós não temos condições nenhuma de dar privilégios a nós de salvação se não for por intermédio de Jesus. E Paulo começa a falar sobre esse Jesus como um tesouro. E ele fala: porque nós temos esse tesouro em vasos de barro. O que ele está querendo dizer? Eu tenho esse tesouro, mas o meu vaso é de barro. Eu tenho esse Jesus na minha vida, mas o meu vaso é de barro. Eu tenho a presença do Espírito Santo no meu coração, mas o meu vaso é de barro. Eu prefiro e preciso confiar a minha vida a esse tesouro, mas não posso esquecer que o meu vaso é de barro. Ou seja, todo o nosso tesouro que nós temos, e eu sempre costumo dizer, nós podemos falar em línguas, profetizar, pregar, cantar, fogo do céu descer, pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, mas se nós se acharmos importantes, o nosso ministério se encerra no momento em que acharmos que somos bons para alguma coisa. Tantos pregadores de renome que hoje foram esquecidos, tantos pregadores que pregaram, arrastavam multidões, hoje nem se ouviu falar mais o nome deles. Por quê? Quando a gente quer colocar o nosso nome acima do nome de Jesus, nós perdemos a guerra, porque o nome de Jesus tem todo o poder e está sobre todo o nome. Quando nós queremos achar que nós somos importantes, nós esquecemos que nós não temos condições nenhuma de nos salvar, e muito menos morrer numa cruz, mas Jesus teve essa condição, morreu numa cruz, e nós estamos aqui pelo privilégio da salvação. Então jamais possamos esquecer disso, que o nosso tesouro é em vasos de barro, para que a excelência do poder seja sempre de Deus e jamais nossa. Quando entramos no texto que nós lemos aqui, Jeremias no capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a quem? A Jeremias. Jeremias era uma condição de profeta. Jeremias veio na condição de profeta. A palavra veio para quem? Para Jeremias. Então, para a palavra chegar até Jeremias, ele tinha que estar na posição certa para que Deus pudesse falar com ele. Tantas vezes nós queremos que a palavra chegue até nós, mas nós estamos na posição errada, estamos nos lugares errados, fazendo coisas que não agradam ao coração de Deus, e queremos que a palavra certa alcance-nos no lugar errado. Ele estava na condição de profeta porque Deus o chamou como profeta, e veio a palavra a quem? A um profeta que Deus colocou na condição de profeta. E há um detalhe no texto: ele estava com seus ouvidos atentos à voz do Senhor. Não é porque nós somos profetas, pregadores, que nós temos que estar desatentos e achar que Deus vai falar conosco que a gente vai poder ouvir. Não, nós temos que estar com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, porque a todo momento Ele fala, basta a gente estar com o nosso coração pronto para poder ouvir a voz do Senhor. Deus nunca deixou de falar conosco.
Ele sempre fala com a tua igreja em todo momento, a toda hora, em todo instante. Mas o que importa para nós é nós estarmos atentos à voz do Senhor ao nosso coração. E Deus fala para Jeremias, a primeira coisa que Deus fala: levanta-te e desce. Parece algo muito confuso. Fala para ele levantar e depois para ele descer. Se fala para ele levantar, é um sinal que ele estava prostrado ou sentado ou fazendo algum tipo de coisa. E a primeira coisa que Deus fala para ele: levanta. E nós sabemos que para Deus falar conosco, nós precisamos nos posicionar. Não é sobre estar em pé ou sentado, é sobre posicionamento. E tem um verso que diz: põe-te de pé e eu falarei contigo. É posicionamento. Porque às vezes nós estamos em pé fisicamente, sentado fisicamente, e às vezes estamos andando fisicamente, mas o nosso espírito está debruçado, deitado. É para a gente colocar o nosso espírito de pé. Como a gente coloca o nosso espírito de pé? É com oração, é com jejum, é com leitura da palavra, é nos aprofundando, tendo comunhão uns com os outros. É assim que a gente coloca o nosso espírito de pé. E foi o que Jeremias fez. Deus falou para ele levantar, ele se levantou. E outra coisa que Deus falou para ele: desce. Quando Deus fala para a gente descer, a nossa geração inclusive está muito acostumada com sempre estar em cima. Eu sempre tenho que estar em cima, eu nunca posso estar embaixo. Você foi chamado para vencer, você é colocado cauda e não por cabeça e não por cauda. Nós ouvimos isso e estamos acostumados com isso. Mas há um detalhe no texto que me chamou muita atenção. Por quê? Deus falou para Jeremias descer. O que nós entendemos sobre descer? Quando nós se achamos autossuficientes, Deus nos humilha. Quando nós se achamos autossuficientes, Deus mostra para a gente qual é a nossa posição. Mas quando a gente desce, Ele nos exalta. Quando a gente se humilha, Ele nos exalta. Quando a gente desce a casa do oleiro, Ele coloca a gente de pé para ver a glória e a manifestação do seu poder e a obra que Ele tem para fazer em nossas vidas. Jeremias foi convidado para descer a casa do oleiro. Se ele foi convidado para descer, é um sinal que a casa do oleiro ficava numa posição mais baixa. E é onde ninguém quer ficar, é na posição baixa. E às vezes é na posição baixa que Deus começa a preparar o nosso coração para a gente poder subir. E a gente não quer ficar por baixo. E é coisa natural do ser humano. Nós não queremos ficar por baixo, nós queremos ficar por cima. E chegando lá, na casa do oleiro, há um detalhe, uma observação, que eu fiz uma pesquisa e isso me chamou muita atenção. Deus falou para Jeremias olhar a obra do oleiro. Olhar ele moldando o vaso, trabalhando no vaso. Mas onde o oleiro encontra argila para fazer o vaso? É nas partes mais baixas, é nas margens, é nos vales, é nos lugares mais áridos, mais úmidos. É onde o oleiro encontra. E esse tipo de argila você não encontra em lugares altos onde bate ventilação. Tem que ser nos lugares baixos. O que Deus está ensinando para a gente? Você quer ver a obra que eu faço? Só desce. Vai lá para os lugares mais baixos para você conhecer a obra que eu faço. Vai para os lugares mais fundos. E nós sabemos que Deus não é Deus de limites. O salmista falou: se eu subir ao céu, Ele está lá. Se eu descer lá no mais profundeza, Ele também está lá. Deus não tem limite. Aonde nós estivermos, a presença do Senhor estará conosco, porque Ele habita dentro do nosso vaso, que é a nossa vida. E o oleiro precisa procurar os lugares mais distantes para poder fazer essa obra. E é assim que ele começa a fazer. Ele pega a argila, prepara, molda. E algo que me chamou muita atenção: o vaso estava sendo moldado na mão do oleiro, e ele se quebrou. Mas ele não havia sido ainda enviado para o fogo. Ele estava sendo moldado. Ele não havia sido colocado para ser descansado. Ele estava sendo moldado. Ou seja, ele estava no barro cru, ali na argila cru. Isso é as nossas vidas.
Deus ainda está moldando, não queira ultrapassar os limites, não. Deus ainda está te moldando. Quando você achar que é importante, você vai cair e vai se quebrar. Aí o processo tem que voltar a ser feito. Não deixe o processo voltar a ser feito. Espera no Senhor, confia sua vida a Ele, porque o momento certo, no tempo certo, a obra que Ele tem para fazer, Ele vai fazer na sua vida. E nós, como seres humanos, nós nunca chegaremos à perfeição aqui na terra. Todo esse trabalho, todo esse molde, tudo isso que nós precisamos, ainda é nessa terra. Mas para sermos perfeitos, chegarmos no tempo de queima, chegarmos no tempo de preparo, de finalização, é só lá no céu que nós alcançaremos isso. Nós somos ainda imperfeitos. Essa obra só será completa lá no céu. E não queira jamais fugir das mãos do oleiro. Por quê? Porque se nós formos para a mão de outra pessoa, ele vai fazer de nós aquilo que nós não queremos fazer, aquilo que não é bom para nós. Mas na mão do oleiro, ele sabe como trabalhar na sua vida, ele sabe como trabalhar na minha vida, ele sabe como preparar o meu coração para tudo aquilo que Ele tem para me entregar nas minhas mãos. Ele sabe o tamanho, Ele sabe a espessura, Ele sabe a altura, sabe a profundidade, e sabe o que vai colocar dentro do seu coração, e a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Ele conhece tudo, e não há como fugir dos olhos de Deus. Jeremias começa a falar, Deus começa a falar com Jeremias, e Jeremias profetiza aquela nação sobre o juízo de Deus. Era necessário que eles se arrependessem. Eles estavam em situação muito difícil. Eles estavam adorando outros deuses, eles estavam levantando incenso, fazendo incenso a outros deuses, e Deus não estava se agradando no coração dele. E Deus falou: é isso que eu vou fazer com a minha nação, com o meu povo Israel, porque eu vou moldá-los do meu jeito. Mas para a gente ser moldado, para a gente ser colocado na mão do oleiro, há uma escolha para nós. Nós temos que se dispor a estar na mão do oleiro. Nós temos que se colocar na mão do oleiro. Deus não quer ninguém obrigado, fazendo nada obrigado. Ele quer tudo voluntário. Ele não quer que você seja um crente obrigado. Ele não quer que você adore obrigado. Ele não quer que você louve obrigado. Ele não quer que você evangelize obrigado. Ele não quer que você jejue obrigado. Não quer que você faça nada obrigado. Ele quer voluntariamente. Então as mãos do oleiro estão estendidas. Coloque o seu vaso na mão de quem pode fazer. E quem é que pode fazer? É Deus, o nosso oleiro. É Ele que pode fazer a obra completa em nossas vidas. Aquele povo precisava ser moldado, mas muitos deles não queriam. Aquele povo precisava ser corrigido, mas muitos deles não queriam ser corrigidos. E quem é que gosta de ser corrigido? Eu não gosto de ser corrigido, mas às vezes é necessário eu ser corrigido. Porque se nós não formos corrigidos, não formos exortados, como é que nós iremos crescer? Se nós não formos exortados por alguém que tem mais conhecimento, ou exortados por Deus para podermos direcionarmos o nosso caminho à presença do Senhor Jesus, como é que nós iremos continuar? Como nós iremos dedicar a nossa vida se nós não obedecemos ao nosso Deus e sermos repreendidos? E nós sabemos que Deus repreende a todos quanto ama. Se Ele está repreendendo é porque Ele te ama ainda. Se Ele está chamando a sua atenção, está te exortando, é porque Ele te ama ainda. Se Ele está querendo te conduzir pelo melhor caminho, é porque Ele te ama ainda. E é o que Deus queria fazer com o povo de Israel. Ele amava o povo de Israel, mas o amor não era recíproco. O povo de Israel não amava Deus. Eles não queriam ter um contato com Deus. Eles queriam fazer aquilo que eles achavam conveniente. E a conveniência é um perigo, porque nós não temos que fazer ou tentar moldar a nossa vida com aquilo que é conveniente. Nós temos que moldar a nossa vida de acordo com a palavra, de acordo com as profecias, de acordo com tudo que está escrito. Nós temos que entregar a nossa vida ao moldador da nossa história, que é o próprio Deus, que é o moldador da nossa história. Nós temos que entregar, e nós não mandamos em nós mesmos. Romanos, no capítulo 9, verso 20 e 21 diz: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que fizestes assim?
E no verso 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus tem todo o poder, e a gente questiona a forma de Deus trabalhar. Quem é que nunca fez isso na vida? Eu já fiz isso muitas vezes, questionei. Deus, isso não dá certo dessa forma, como se eu soubesse alguma coisa, como se eu tivesse controle sobre alguma coisa, como se eu tivesse poder sobre a minha vida, como se eu pudesse moldar o meu próprio caráter, como se eu pudesse moldar a minha vida espiritual. Mas é Deus que faz isso. Então, enquanto nós não entendemos que é Deus que trabalha, é Deus que cura, é Deus que restaura, é Deus que liberta, é Deus que coloca a gente na posição certa, tira a gente da posição certa, é Deus que estabelece reinos, é Deus que tira reinos, é Ele que tem todo o poder para fazer. Enquanto nós não entendermos isso, a nossa vida será entregue às nossas próprias vontades. E não é o que Deus quer para a gente. Ele quer que a gente entregue a nossa vida, o nosso barro, o nosso vaso na mão do oleiro. Ele quer que a gente entregue a nossa vida para quem pode e vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Deus queria que eles se convertessem. O fato de Deus querer que eles se convertessem é um sinal que eles haviam se desconvertido. O que é fazer uma conversão ou desconversão? É você saber que o caminho que você tem que entrar é aquele e você entra pela esquerda. Você está mudando a rota. Deus estava alertando o povo de Israel: ei, vocês precisam se converter. Volte para o caminho que eu estabeleci. Volte a andar aonde eu coloquei vocês para poder andar. E Deus fala para a gente nessa noite: ainda que a sua mente tenta te conduzir por um caminho, escolha o caminho que Deus colocou para você continuar andando. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Vá pelo caminho que Ele te ordenou que vá. Para quê? Para que você não se perca e depois clame ao Senhor, ou tenha que voltar para poder pegar o caminho certo. O mais duro de a gente errar o caminho é a gente ter que voltar. Quando a gente começa a andar por um caminho errado, começamos a tropeçar, passamos por obstáculos, entramos em ambientes escuros que não é agrado do Senhor, e de repente nós vemos tudo aquilo, e vemos que todo o nosso caminho não valeu a pena, e temos que voltar. Voltar para quê? Para voltar por o caminho correto. Deus estava falando com o povo: eu preciso que vocês se convertam. Porque eles estavam dizendo, lá no capítulo 18, verso 11: ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vocês, e um projeto de plano contra vós. Convertei-vos, pois, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Nós precisamos melhorar o nosso caminho e as nossas ações no meio do caminho. Porque um dia nós encontraremos com o nosso Senhor e teremos que prestar contas. Como estão as nossas ações andando no caminho? Nós escolhemos o caminho correto, estamos no caminho correto. Como estão as nossas ações nesse caminho? É algo que nós precisamos fazer de particular com nós e Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da salvação. Vê se há em mim algo que não pertence a Ti e me coloque mais uma vez nos atos da Sua vontade. Vê se há em mim, se a minha vontade está tentando prevalecer, mas que eu possa me debruçar para que a Sua vontade prevaleça na minha vida. O povo precisava se converter porque a maldade havia tomado conta do coração. E ao tomar conta do coração a maldade, eles falavam dentro deles mesmos, no coração, uns aos outros. No verso 12, mas eles dizem: não há esperança, porque andamos segundo as nossas imaginações, e cada um fará o propósito do seu coração. E Provérbios fala que enganoso é o coração do homem. Quem é que pode sondá-lo? O nosso coração nos engana. O nosso coração, e muitas das vezes nós temos que tomar cuidado com as nossas emoções, porque quando o coração acelera, a gente acha que é de Deus.
Quando a gente vê algo, nosso olho brilha, a gente acha que é de Deus. Quando a gente vê aquela porta de emprego, a gente acha que é de Deus. Quando vê aquele carro, nossa, que carro lindo, deu uma volta nele, vou comprar isso porque eu acho que é de Deus. Às vezes a gente se engana porque o nosso coração é enganoso. Eu tive um problema com o meu carro, eu orei a Deus para saber para qual mecânico eu ia levar. Porque até nisso, nos mínimos detalhes, Deus tem que trabalhar na sua vida nos mínimos detalhes. Porque aonde eu vou confiar um veículo para a pessoa poder arrumar, eu posso encontrar alguém que possa me passar a perna, eu posso encontrar alguém que pode trocar peça que não é necessário trocar. Nós temos que confiar na nossa vida a Deus, porque Ele sabe como vai fazer, Ele sabe aonde precisa consertar, Ele sabe qual peça Ele precisa trocar, para que você continue andando e não pare no meio do caminho. Ele sabe o que vai fazer. E o povo com essa maldade no coração, eles falavam que não há mais esperança. Mas nós temos um ditado muito comum, que a esperança é a última que morre. E eu digo, a esperança nunca morre. A esperança do crente é Jesus. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é eterno, Ele não precisa mais morrer. A nossa esperança é Jesus. Então continue, porque Ele vai continuar fazendo grandes coisas dentro do seu coração. E o que aquele povo fazia? Por que entristeceu tanto o coração de Deus o que eles faziam? Porque eles faziam incensos a outros deuses. No verso 15 diz: contudo, o meu povo tem se esquecido de mim. A primeira coisa, esqueceram de Deus. E a segunda, queimavam incenso a coisas que eram passageiras. O maior risco da nossa vida é se esquecer de tudo quanto Deus tem feito para nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje, é como o salmista falou: se eu deitei, levantei, é porque o Senhor me sustentou. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Ele nos deu essa oportunidade de poder estar aqui. É Ele que sustenta, é Ele que dá nossas vidas para continuar. E as pessoas estavam queimando incenso, se esqueceram de Deus e queimando incenso a outros deuses. O que mais entristeceu o coração? Deus, eu falo no sentido humano, Deus foi esquecido. E o pior não era isso. Eles esqueceram de Deus e foram levantar ou queimar incenso a outros deuses. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, lá em Apocalipse, no capítulo 8, verso 4, diz: e a fumaça do incenso que subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo diante de Deus. Na antiga aliança existia a arca do holocausto, o altar do holocausto e o altar do incenso. Quando era oferecido o holocausto, eles pegavam aquelas cinzas e levavam até o altar do incenso como oração e cheiro suave às narinas de Deus. No Novo Testamento nós trazemos isso como lição. O incenso que nós temos que fazer é as nossas orações chegarem até o altar de Deus, para que a resposta dele seja completa. O povo tinha se desviado, esquecido de Deus, estavam orando para outros deuses. E nós sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou é dele, ou não é dele. Ou você adora Ele, ou você não o adora. Ou você ora a Ele e oferece o seu sacrifício a Ele, que é o seu culto racional, o seu próprio corpo em sacrifício. Ou você não oferece a Ele e oferece a outros deuses. E quando fazemos isso, acontece a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Eles se distanciaram. E mais do que isso, eles começaram a fazer coisas piores. Eles intentavam no coração fazer mal ao profeta de Deus. Eles tentavam fazer mal ao profeta de Deus. Mas Jeremias começou a orar. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando alguém tentar o mal contra a sua vida, não adianta entrar numa guerra que você não tem força para vencer. Porque a nossa luta não é só contra a carne. Se fosse contra a carne, estava tudo bem. Mas você não sabe o que está trabalhando na vida daquela pessoa que está tentando destruir a sua vida. Você não sabe. Então coloque os seus joelhos no chão, coloque a sua cara no pó. Talvez assim haja esperança. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Ainda que a nossa luta seja contra hostes espirituais da maldade, coloque o seu joelho no chão, assim como Jeremias fez, e Deus responderá com a sua glória. E para a gente já caminhar para a conclusão, Jeremias orou.
mas também Jeremias pediu que a ira de Deus fosse enviada ao povo. Parece algo até contraditório, né? Como o homem de Deus pede para que a ira de Deus se manifeste, mas quem é que escolhe a manifestação da ira ou da bondade de Deus? É o próprio Deus que escolhe como vai se manifestar. Eu posso fazer qualquer tipo de oração, Deus sabe como vai fazer, e não depende da minha oração para poder fazer. Eu posso falar: Deus, destrói a vida daquela pessoa. Eu posso estar simplesmente orando à toa, as minhas palavras não vão passar do teto, porque Deus sabe a obra que Ele tem na vida de cada um. Jeremias pode ter orado, pedido a ira de Deus, mas quem é que ia enviar a ira era o próprio Deus. A escolha das nossas vidas está na mão de Deus. Se é a ira, se é a bondade, se é a misericórdia, é Ele que sabe quando vai enviar. Basta a gente abrir o nosso coração e escolher a melhor parte, que é o amor de Deus pelas nossas vidas. E para a gente concluir, não esqueçamos a nossa posição. Nós somos vaso, e é o oleiro que sabe onde vai colocar esse vaso e não nós. O tesouro que nós temos colocado nesse vaso, não se esqueça que o tesouro é Jesus, mas o vaso é de barro. A excelência do poder não é nossa, mas é de Jesus que nos chamou para essa obra. A excelência do poder é de Cristo. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Então deixa Ele moldar a sua vida como Ele quer, porque Ele tem poder para fazer e sabe como vai trabalhar na sua vida. E que Deus abençoe em nome de Jesus.